Olá, bom dia! Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Nara Parente, nutricionista, e aqui eu compartilho sobre saúde da mulher e, claro, a relação com a alimentação. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar sobre quais alimentos eu devo excluir se eu tenho endometriose. Na verdade, a gente vai considerar tanto a abordagem inflamatória quanto hormonal, que são os dois eixos principais aí da endometriose. Então, se você tem muitas questões relacionadas à dor, desconforto intestinal, sintomas de fadiga, cansaço, muito baixo desempenho em atividades físicas, às vezes uma cólica tão intensa que você nem consegue ir para a academia ou fazer suas atividades diárias ou treinar que seja, aqui é o lugar que eu vou tentar relacionar um pouco os alimentos que não são legais e que podem piorar esses seus sintomas, tá? Então, muito obrigada por estar aqui assistindo, já dá um like, né? Já bota aí para curtir o canal, compartilha com alguém que você sabe que faz sentido e que pode melhorar aí os sintomas dessa pessoa. Então, primeiro eu gostaria de explicar que muitas vezes quando a gente vai buscar informações sobre essa questão da inflamação, a gente pensa, mas eu posso tomar uma medicação, um anti-inflamatório. A minha médica passou que eu utilizasse um medicamento anticoncepcional para tratar a endometriose. Mas o que nós sabemos é que nas publicações científicas e os principais órgãos, né, que falam sobre o tratamento da endometriose, eles dizem que você tem um tratamento que é medicamentoso ou cirúrgico, mas que isso não exclui a importância do tratamento clínico, que é justamente as mudanças no estilo de vida. É necessário que você associe ao uso de algum anticoncepcional ou algum medicamento para a dor um estilo de vida mais saudável, que inclui um sono regular. Em outros vídeos a gente vai abordar sobre isso, prática de exercício físico também regular, modulação do estresse. Quem aí não tem estresse na vida, né? Todo mundo é estressado. E alimentação saudável. Então, no eixo alimentação saudável, a gente tem pontos importantes a serem modificados e um deles é o que eu não devo consumir, que pode aí estar atrapalhando, piorando a minha inflamação. E muitas vezes as pessoas vão ver coisas bem lógicas, né? Claro, alimentos que sabe-se que é inflamatório, mas aqui é para a gente esclarecer o que realmente é verdade, especificamente para a endometriose, para o seu caso em especial. E aí eu vou começar falando, acho que não vou fazer aquele suspense de vou deixar o mais inflamatório de todos para falar por último. Não, vou começar realmente do começo, né? Então, qual é o alimento que as publicações mais relacionam com fatores de inflamação na endometriose? E aí, realmente, o alimento que é mais citado é o consumo de alimentos embutidos. Alimentos como linguiça, salsicha, salame, esses alimentos não são legais. Eles têm conservantes e esses conservantes, corantes, né? Coisas que são aditivos artificiais pioram a sua inflamação e, consequentemente, os seus sintomas de dor, desconforto, enfim. E claro que pode também influenciar na progressão, no aumento da doença. Então, o ideal é que realmente você elimine esses alimentos. Aí você pode pensar, Nara, mas eu não como isso no meu dia a dia. Mas você tem que ter cuidado, inclusive, quando esses alimentos aparecem de uma forma mais oculta. Por exemplo, vou no self-service e eu como um arroz temperado que tem lá um presunto picadinho. Ou então, aos finais de semana, a minha família pede pizza e o sabor da pizza tem ali um presunto picado, ou pede o sabor calabresa, pepperoni, algo do tipo, que tem aí o embutido. Ou vou para o aniversário de criança acompanhando meus filhos e aí tem lá aquele hot dog, né, cachorro quente. Então, cuidado com esses alimentos, mesmo que de forma esporádica, não é legal você consumir porque pode piorar a inflamação. E a dica é assim, consumir uma vez e nunca, consumir agora, esqueça, não fique contando que em breve vai consumir de novo. Realmente os embutidos devem ser excluídos de forma definitiva da sua alimentação. Em segundo lugar, não menos importante do que os embutidos. E aí, por que ela está em segundo lugar? Acho que algumas pessoas já sabem. Carne vermelha.
A carne vermelha realmente é um alimento bastante inflamatório. Antes, né, os estudos anteriores, eles colocavam muita relação aí da carne vermelha com os embutidos, mas hoje já se viu realmente o efeito negativo da carne vermelha. Porém, temos algumas ressalvas. Quando a gente faz uma dieta individualizada, vai avaliar as preferências, né, da paciente, o que você gosta de comer, o que você não gosta. E porventura, se a carne vermelha for uma preferência, o ideal é você evitar realmente opções de carne muito gordurosas e optar na sua alimentação por carnes vermelhas menos gordurosas, né? Então, patinho, colchão mole, filé contra filé, normalmente são carnes que têm menos ali da gordura saturada, que é o fator mais inflamatório presente na carne, que você deve excluir, tá? Outra coisa importante a se considerar é a forma em que você prepara essa carne. Então, preparar ela mais assada, cozida, é mais benéfico do que fazer a carne frita e, claro, empanado, evitar total, porque aí você, além da fritura, tem aí, além da gordura da carne, tem aí a gordura saturada da fritura, então junta dois fatores inflamatórios em uma preparação só. Então, para carnes vermelhas, a dica é, regra geral, excluir, porém, se consumir, preferir as opções mais magras e, de preferência, cozida ou assada. E a terceira e última dica para essa questão da carne é a frequência. Então, o ideal é consumir aí no máximo 2 vezes na semana para você não extrapolar aí os níveis de gordura saturada na dieta. O que eu costumo dizer no consultório é que assim, dificilmente quando você vai sair de casa para comer em um restaurante ou vai dividir um prato com a família, com o marido, enfim, as pessoas vão querer pedir frango, né? Muitas vezes, quando se sai de casa, quer comer uma coisa diferente, muitas vezes é o churrasco, ou quer pedir algo que é à base de carne vermelha. Então, guarde esses seus créditos de consumo de carne vermelha realmente para este momento, evitando os dias de semana. E aí, se você conseguir ponderar dessa forma, com certeza você não vai ter tantos sintomas inflamatórios relacionados à carne, porque você conseguiu equilibrar isso muito bem na sua dieta, tá? Então, regra de ouro, excluir total, mas se é uma preferência, preferir as mais magras, cozida ou assada, no máximo 2 vezes na semana, certo? Outra coisa que também pode te ajudar é a combinação. Combinar a carne com outros alimentos anti-inflamatório pode também reduzir o nível inflamatório da carne vermelha. Então, se você come essa carne vermelha acompanhada de outras opções, como batata frita, que é fritura, ou algo que seja mais um carboidrato simples, né? Um purê, um baião super gorduroso, enfim, isso vai ter um impacto, farofa, vai ter um impacto mais negativo do que se você consumir essa carne, por exemplo, com uma salada crua, né? A presença de vegetais crus, que tem bastante fibra. E essas fibras vão ajudar e controlar mais esses níveis de gordura e o nível inflamatório da carne que ela possa, porventura, vir a ter aí no seu intestino. Então, regra, né? Em regra, evitar se consumir que seja mais carnes magras, cozida ou assada, nunca empanada, até 2 vezes na semana e combinada aí com verduras e outros alimentos anti-inflamatórios, tá? Então, primeiro a excluir embutido, segundo a excluir carne vermelha. Em terceiro lugar, não menos importante, alimentos industrializados de maneira geral. Então, alimentos como biscoitos, bolachas de pacote, refrigerantes, alimentos congelados de supermercado, né? São aí o topíssimo no ranking de alimentos mais inflamatórios. Porque os alimentos industrializados, eles vão ter aí também corantes, conservantes, assim como os embutidos, né? Que podem trazer aí um perfil que não é tão legal para quem deseja buscar uma estratégia anti-inflamatória. Então, evitar realmente esses alimentos industrializados. Tem uma máxima, inclusive, que é uma alimentação que você descasca mais e desembala menos, né? Então, descascar mais frutas e desembalar menos alimentos industrializados é uma máxima que ajuda você a ter uma alimentação mais anti-inflamatória. E aí, se você tem isso na sua rotina, tenta ir tirando aos poucos, né? Então, nos pequenos hábitos.
Se você tem o hábito de consumir, você pode fazer um diário alimentar, né? Anotar tudo que você consome e ver aí quantas vezes, qual é a sua frequência de consumo de industrializados durante o dia. E aí você pode ir tentando ir reduzindo aos poucos, né? Então, se você pode substituir algo que é mais industrializado por algo mais natural, você vai fazendo essas trocas inteligentes, tá? Então, vamos tentar exemplificar isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Se você compra um suco industrializado e você sabe que você pode, por exemplo, comprar a fruta ou a polpa e fazer esse suco em casa. Melhor, então, evitar o industrializado e fazer o natural, que você vai ter bem mais preservação aí das vitaminas, dos minerais, do que tem no alimento industrializado, né? Se você tem, por exemplo, um pão, um biscoito, e você sabe que você tem uma receita e você pode produzir esse alimento, um bolo, né, em casa a partir de uma receita. Então, evitar comprar o industrializado e produzir em casa. Inclusive, isso também é uma dica de economia. A gente sabe que custa bem menos quando você produz em casa do que quando você compra o produto pronto. Então, além de ser mais saudável, acaba sendo financeiramente melhor produzir os seus alimentos do que comprar de forma industrializada, tá? Então, tenta ir evitando aos poucos, e claro, vão ter situações que não dá para escapar, né? Porque o industrializado traz uma certa praticidade para a nossa rotina e para o nosso dia a dia, mas ao máximo, né? Se você puder procurar receitas e tentar produzir os alimentos ao invés de comprá-los prontos, isso vai te trazer muito mais um perfil anti-inflamatório na sua dieta, ok? E aí, esses são os três que mais aparecem nas publicações científicas, né? Os embutidos, a carne vermelha e os industrializados. Porém, tem um outro alimento que a gente sabe que tem um perfil bastante inflamatório, mas que não aparece muito correlacionado especificamente à endometriose, mas a gente sabe que tem um grande poder inflamatório, que é o açúcar, né? Então, evitar o açúcar também é importante para ter uma rotina mais anti-inflamatória. Quando eu falo de açúcar, não é apenas o açúcar branco, né? Algumas pessoas vão pensar, eu já tomo suco sem açúcar, já consigo tomar o café sem açúcar, né? Mas evitar também o açúcar que a gente encontra em doces, balas e preparações de maneira geral. Então, evitar isso, porque esse açúcar, inclusive, é muito relacionado a um processo de envelhecimento por glicação de colágeno, aqui coisas técnicas que não vale a pena a gente aprofundar aqui, mas realmente evitar esse açúcar. Nada mais, eu sou uma formiguinha, eu adoro comer açúcar, realmente tenho prazer, é assim, meu escape, é o meu comfort food, né? Comer um alimento doce. E agora o que é que eu faço, né? Com quanto menos frequência, melhor, né? Mas tem também uma dica importante. Se é para comer açúcar, tente fazer isso em momentos que tem outros alimentos combinados. É melhor do que fazer ele sozinho. Exemplo: estou à tarde em jejum, faz 2, 3 horas desde a minha última refeição. Vou pegar aqui um brownie, um biscoito e vou comer, ter muito prazer no meu doce. E essa é a pior estratégia, porque o seu estômago está vazio, você já digeriu a sua última refeição, vai chegar esse alimento doce e quando ele for absorvido no intestino, vai gerar realmente o que a gente chama de pico glicêmico, né? Vai elevar mais essa glicemia. Quando você combina este alimento doce com algum outro tipo de alimento, exemplo, terminei de almoçar, meu estômago tá cheio de fibras da salada, né, de gorduras boas do azeite de oliva que eu consumi, de proteínas do frango que grelhado que eu consumi, o estômago tá lá cheio, eu venho e como ali um docinho depois do almoço, aquele chocolatezinho depois do almoço. Quando você faz isso, este chocolate vai ser digerido junto com os outros alimentos e essa velocidade de absorção do açúcar vai ser moderada, modulada pela velocidade de absorção destes outros alimentos. Isso ajuda a você não fazer um pico glicêmico tão alto, que é o que é ruim, o que gera realmente a inflamação. Então, regra geral é evitar o açúcar de maneira geral, do suco, do café, né?
Uma dica: o alimento, se você gosta dele, você tem que aceitá-lo, gostar do alimento do jeito que ele é, do jeito que ele nasceu. Como é que você pode dizer que gosta de café se enche de açúcar no café? Você gosta do açúcar, não do café, né? Se você toma um suco, adoro suco de maracujá, cheio de açúcar. Você não gosta do maracujá, você gosta do maracujá misturado com o açúcar. Então, tentar realmente saborear os alimentos em sua forma original, para você aprender a ter diferentes paladares. Isso, inclusive, é uma dica para você começar a gostar de alimentos naturais, porque quando a gente tem uma dieta muito rica em alimentos industrializados, esses alimentos eles fazem muito hiperestímulo nas nossas papilas gustativas. Então, a nossa língua, ela se acostuma a gostar mais de coisa muito palatável, de coisa que tem sabor muito forte. E aí, quando eu como um alface, uma maçã, realmente eu penso, isso aqui não tem gosto de nada, porque a minha língua está acostumada a muito estímulo. Mas se eu vou tirando esse hiperestímulo, isso vai sendo regenerado, essa capacidade de perceber o paladar real dos alimentos vai sendo regenerado e aos poucos você vai tendo uma maior percepção de sabor. Isso não demora, tá? Se você consegue vencer o desafio ali da primeira semana de dieta, com mais ou menos uns 10 a 15 dias, o seu paladar está completamente transformado. Quem aí já tentou vencer aí um desafio de 10 dias sem doce, 15 dias sem doce, uma semana, um mês sem doce, quando volta a comer, estranha, né? Quando você bota na boca, você diz, meu Deus, como é que eu comia isso e é tão doce assim que eu nem percebia que era tão doce. Então fica aí a dica também nesse manejo de tirar o açúcar, vai acabar facilitando o seu paladar aceitar melhor os alimentos naturais, o que é uma estratégia maravilhosa. E a resposta para quando me perguntam assim, eu posso consumir o adoçante no lugar do açúcar? A resposta é: se você consumir o adoçante no lugar do açúcar, o seu paladar não vai se ajustar e você não vai melhorar o seu consumo alimentar de alimentos mais naturais, porque você vai estar ainda acostumada a hiperpalatável, né? Então a ideia não é trocar pelo zero açúcar, é realmente reduzir aí o consumo dos alimentos fonte de açúcar de maneira geral. Mas dá para encontrar um equilíbrio, certo? Nem sempre a gente vai precisar excluir 100%, por isso que é importante a individualidade. Mas se você percebe que isso é uma máxima na sua vida, algo muito presente, ir reduzindo e ajustando é muito bem-vindo para você ter uma alimentação mais anti-inflamatória. E daí, se você já deu um Google aí, né, pesquisou aí nos sites da internet sobre alimentação anti-inflamatória e endometriose, pode ser que você tenha ouvido falar aí de dois alimentos que são bastante polêmicos, que é o glúten e o leite. Muitas vezes eu atendo pacientes que chegam dizendo, doutor, eu vi na internet, tirei da minha dieta, estou sofrendo horrores, porque eu tive que tirar o glúten e o leite, estou assim sofrendo demais. E aí vamos às publicações científicas, né? O que os artigos dizem, o que é que eles trazem. E aí a gente precisa dividir aqui categorias de pacientes. Não é porque você tem endometriose que a sua doença vai ser igual à da sua colega. A gente tem locais diferentes de foco de endometriose no seu corpo, tá? Então, tem pacientes que têm uma endometriose que ela se localiza também no intestino. Então, as pacientes que têm focos de endometriose no intestino ou próximo a ele podem também ter sintomas intestinais. Que sintomas são esses? Se você veste uma calça jeans de manhã, calça jeans está ótima, está cabendo, está maravilhosa. Vai passando o dia, quando chega depois do almoço, já tá aquele negócio apertando. Você tem que abrir o botão, porque a calça jeans está assim, tá apertando a barriga. Esse é um sintoma que você tem a famigerada barriga de endometriose, que é essa barriga que distende ao longo do dia, que é uma barriga mais inchadinha, às vezes dolorida, e que a gente precisa de uma atenção quando vai modular essa alimentação. Tem pessoas até que dizem que não vestem calça ou não vestem calça jeans porque realmente é bastante desconfortável.
só usa calça de elástico na cintura ou saia, que é mais fácil de regular para não sofrer com essa barriga mais apertada, tá? E aí a gente precisa avaliar com individualidade. Se você apresenta esse sintoma de distensão, de gases, realmente merece um cuidado e uma atenção especial, não só à endometriose, mas também ao seu intestino. E aí a gente entra numa alimentação que, para além dela ter uma característica anti-inflamatória, eu preciso considerar também que essa alimentação ela precisa melhorar a qualidade desse intestino. E por quê? Porque o útero, ele fica muito próximo ali do local onde fica o intestino. Então, muitas vezes, esses focos de endometriose, eles podem estar entre o útero e o intestino, gerando às vezes até uma aderência entre os dois órgãos ou focos de endometriose no intestino, piorando uma certa inflamação no intestino. E dessa forma, quando você come alguns alimentos que são mais inflamatórios para o intestino, piora a inflamação da endometriose, como também quando você come alguns alimentos que pioram a endometriose, acaba piorando a inflamação do intestino. E pode ser necessário a gente fazer uma dieta que, além de ser anti-inflamatória, a gente tira também aí alimentos gás formadores, que é uma outra categoria que pode ser necessário que seja retirada para realmente melhorar esses sintomas inflamatórios. Mas, e aí, Nara, eu sei que eu preciso me alimentar melhor, eu devo comer o glúten, eu não devo comer o glúten, o que é que eu faço da minha vida? Uma reflexão que eu acho bastante válida é você pensar que a gente precisa ver o glúten de formas diferentes, né? Eu tenho alimentos fonte de glúten, como por exemplo um pão de fermentação natural. Ele foi feito a partir do trigo, que é a fonte do glúten, mas ele é um alimento que não tem tanto corante, não tem tanto conservante. Ele foi submetido a um processamento mais natural e é um alimento ali mais natural. Não dá para eu comparar este alimento a consumir, por exemplo, uma pizza congelada de supermercado, porque é a mesma farinha de trigo, porém é uma farinha de trigo processada de maneira completamente diferente e combinada a outros ingredientes. Então, de fato, o que eu prego, né? O que eu acho que é importante e que eu acho que é válido é a gente, de maneira geral, reduzir esse glúten, não apenas pelo glúten, mas visando a qualidade, os tipos de alimento que você está consumindo realmente para alimentos mais naturais. E se você já faz essa estratégia, encontrar qual frequência é mais saudável para você. Uma vez ao dia, 2 a 3 vezes por semana, e tentar evitar realmente os alimentos industrializados que já foram falados no começo do vídeo, que você com certeza já vai estar reduzindo e muito as fontes de glúten da sua alimentação. Agora, se você apresenta muitos gases, muita distensão, a chance de você ter o glúten piorando esses sintomas é muito grande. E aí, provavelmente, você é uma pessoa que vai perceber que quando come o glúten, realmente tem esse sintoma de gases e distensão e merece aí essa mudança alimentar, tá? Então, separando aí quem diz, quem acha que o glúten não faz tanta diferença aí no seu nível de qualidade de vida e no seu intestino, reduz a quantidade, a frequência e melhora a qualidade das fontes alimentares que você está consumindo. Mas se você percebe que quando come não se sente bem, aí realmente vale a pena considerar a retirada desse alimento para a melhora dos sintomas, certo? E o leite, né? O leite também é outra discussão que é muito em alta e muitas pacientes chegam com essa angústia de dever ou não tirar o leite, né? E aí o que eu falo para vocês é que o mais importante é considerar que a gordura do leite é muito ruim para a endometriose, porque ela é uma gordura saturada, que é a gordura mais inflamatória, que é a gordura de fonte animal, né? Então, de fato, se você for consumir leite, queijos, iogurtes, enfim, o forma mais desnatado, ou seja, sem gordura, é melhor para tratar a endometriose por ter um efeito mais anti-inflamatório. Inclusive, a dieta que tem mais defesa anti-inflamatória, que é a dieta do Mediterrâneo, se tiver curiosidade aí, dá uma pesquisada na internet, né? É a dieta que está
presente na maioria das publicações quando se fala em estratégia dietética anti-inflamatória, ela defende e valida o consumo de derivados do leite desnatados, com baixo teor de gordura, que seria aí a ricota, o queijo cottage, né? Então, esses alimentos derivados do leite sem a gordura do leite. Porém, quando a gente vai para algumas publicações, realmente eles falam sobre a presença de um estímulo inflamatório por parte desses alimentos. Então, via de regra, dá para manter, porém, no formato desnatado, certo? E aí, sempre manter esse equilíbrio, né? Eu não sou alguém que se sente bem consumindo leite, acho que fico com gases, distensão. É outro sintoma relacionado à barriga da endometriose, mas que também pode estar também ligado à lactose, tá? Então, outro ponto importante a observar no leite. Primeira coisa, o consumo dele na forma desnatado. E se mesmo assim você tiver sintomas, preferir a versão zero lactose. Hoje a gente já vive uma realidade bem legal que a gente consegue produtos de boa palatabilidade, né? Ou seja, de sabor legal, zero açúcar, zero gordura, zero lactose e com sabor, aroma mais naturais. É ótimo, isso assim, são estratégias da indústria mais recente que a gente vê que é uma tentativa de trazer alimentos mais saudáveis mesmo na forma industrializada. E é por isso que é importante a gente ter estratégias individualizadas, né? Coisas que foram feitas especialmente para você, para a sua dieta, conhecendo os seus hábitos, tá? Então, resumindo o que a gente falou no vídeo de hoje, né? Os alimentos que a gente deve excluir da alimentação são principalmente os embutidos, a carne vermelha, os alimentos industrializados de maneira geral, observando os sintomas, se tem ou não a distensão e os gases e a barriga inflamada, barriga de endometriose, a gente vai considerar para tirar ou não o leite e o glúten. Mas via de regra, buscar alimentos que tenham glúten, mas que sejam preparações mais naturais, evitando aí os mais industrializados, numa frequência mais equilibrada e os derivados de leite aí no formato desnatado e de preferência zero lactose, se você perceber que relaciona com os gases. Espero ter ajudado vocês. Começa por aí, né? Vai tirando aí o que você acha que está muito presente na sua alimentação. Se não estiver enxergando bem, faz um diário, anota aí por um dia, uma semana, tudo que você consome durante a sua semana, todos os alimentos, e aí depois você vai contando, vai visualizando aí. Pode até fazer junto desse diário um relato de sinais e sintomas, né? E aí, se você conseguir perceber, já ir diminuindo e perceber que isso melhorou os seus sintomas, comenta aqui, né, pra gente saber que realmente fez efeito. Mas se você tiver com dificuldade, né, não tiver conseguindo identificar esses alimentos, talvez seja o momento de você precisa de uma ajuda profissional, de um nutricionista para te ajudar nessa mudança e te sugerir um padrão adequado para a melhora da sua saúde, tá? Obrigada quem ficou até aqui. Não esquece de dar o like, compartilhar com quem você achar que faz sentido. Segue aqui no canal, vou continuar compartilhando vídeos por aqui para realmente melhorar esses sintomas da endometriose. E essa dica aí dos alimentos a excluir, eu acho que pode ser o primeiro passo para você ir fazendo essa sua mudança de hábito em direção à melhora desses sintomas, reduzir essa barriga de endometriose, melhorar os sintomas de gases, melhorar esse seu funcionamento intestinal, que vai te trazer muita qualidade de vida e quem sabe até a redução da fadiga, dos sintomas de dor, que é o que eu acho que a maioria das pacientes buscam aí no tratamento da endometriose, tá? Obrigada, gente. Fiquem por aqui, vão acompanhando que eu vou lançando mais material com dicas preciosas para o dia a dia. E alguma parte aí do vídeo que você achou mais legal, comenta também para eu ir conhecendo o que é que vocês gostam e incluindo mais nas minhas próximas produções por aqui, que eu estou conhecendo esse universo e para fazer cada vez materiais melhores para vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.